O Homem de Ferro criou uma armadura divina e mesmo assim o Hulk destruiu tudo. Não é exagero, isso acabou de acontecer na HQ recente da Marvel e do Hulk, Inferno Hulk, e o nível dessa história é simplesmente absurdo. O mundo inteiro entra em guerra, uma cidade viva, monstruosa, vira o epicentro do apocalipse, exércitos avançam, dragões cruzam o céu e o próprio Homem de Ferro chega com a armadura mais poderosa que ele já criou. O objetivo é o seguinte: fazer o Hulk aparecer e acabar com ele de uma vez por todas. Só que tem um problema: o Hulk infernal não só ignora tudo, como começa a destruir cada armadura como se não fosse nada. E quando Tony Stark percebe que não pode vencer, ele toma uma decisão extrema, um ataque capaz de destruir a própria Terra, só para tentar parar o Hulk. Mas o que acontece depois prova que essa ameaça é muito maior do que qualquer outro herói que imaginava. Fica até o final porque esse desfecho dessa luta muda completamente o futuro da Marvel. Começamos vendo então as montanhas Apalaches na Cidade Viva, o local orgânico e monstruoso que virou o epicentro dessa invasão. Um exército grande formado por soldados humanos corrompidos pelo Hulk infernal avança pelo local. Os militares aguardam a autorização do seu mestre, no caso então o Hulk, e após receberem o sinal verde, a missão é iniciada. O dragão aparece voando em direção a uma luz intensa no céu e só escutamos a frase "hora de salvar o mundo". Uma explosão massiva acontece, marcando o início da ofensiva contra a Cidade Viva corrompida, a tentativa final da humanidade conter o apocalipse causado pelo próprio Hulk infernal. O início do ataque total à Cidade Viva, com bombardeios massivos atingindo a estrutura enquanto dragões e forças aéreas avançam. Em resposta, surge também uma criatura gigante e monstruosa com múltiplos braços, sendo então atingida completamente pela luta. Enquanto isso, as armaduras aparecem para destruir tudo, aquele exército corrompido por inteiro. No final, o Homem de Ferro e outras armaduras chegam voando, organizados, e deixam claro: não estamos aqui por vocês. O objetivo não é lutar contra os monstros menores, mas sim focar no alvo principal, o Hulk infernal. O Homem de Ferro então aparece com a armadura Hellbuster, gigantesca e também envolta em energia, caindo com impacto massivo e afirmando: estamos aqui por ele. Ele lidera outras armaduras e ordena: encontrem ele, tragam ele para fora. O objetivo é forçar o Inferno Hulk a aparecer. Em seguida ocorre outra explosão, mas uma voz responde: não precisa, o Hulk já está presente, tornando desnecessário procurá-lo. E uma observação aqui é que o Homem de Ferro está upado com poder. A lança criada pelo The Unabomber, o Inferno Hulk enfrenta diretamente uma das armaduras, se não a armadura do Homem de Ferro mais poderosa já criada até então, e destrói completamente ela. O Hulk ele faz uma comparação do Tony Stark a um guerreiro do passado. Ele relembra um mortal chamado Shinnok Cherub, que acreditava ser invencível por usar uma armadura de ferro. Ele usa isso como provocação, insinuando que a armadura do Homem de Ferro não o torna invencível. E durante isso, o Hulk ele esmaga e arrasta uma das armaduras do Homem de Ferro com força brutal, mostrando total superioridade em força física. Agora o Hulk infernal virou uma ameaça global fora de controle e já está destruindo tecnologia avançada com facilidade. O Tony Stark criou uma armadura Hellbuster para tentar matar essa versão do Hulk que foi dominada pela própria Eldritch, e o Bruce Banner saiu do corpo do Hulk, mas ninguém tem certeza se isso vai funcionar. Os militares pressionam porque o Tony Stark havia garantido que daria certo, mas agora tudo virou: achamos que funciona. Existe então um plano alternativo chamado Operação Linus, caso então a Hellbuster falhe. A cena termina com um tom pessimista e eles já consideram que podem não vencer o Hulk, apenas tentar lidar com as consequências, e começa a esperada luta. Hulk infernal entra em combate direto contra o Homem de Ferro, usando então a armadura Hellbuster. O Hulk resiste aos ataques e domina fisicamente, avançando mesmo sob explosões e impactos. A luta acontece em meio do caos, com monstros, destruição
destruição ao redor. O pior cenário não é mais sobre vencer, mas sobre salvar o máximo de pessoas possível. O Hulk Infernal ignora completamente os ataques do Homem de Ferro e seu exército de drones e armaduras. Ele destrói tudo com facilidade e chega até a arremessar o próprio Homem de Ferro para longe. O Hulk ele zomba do Stark, chamando as armaduras de marionete de ferro e dizendo que ele está lutando sozinho. Questiona então como Stark acha que pode vencer, se nem mesmo um exército conseguiu parar o Hulk. A luta ela se escala para o nível de destruição massiva, com explosões gigantes e devastador. O Homem de Ferro revela que não está sozinho. 20% do arsenal mundial está sendo usado contra o Hulk Infernal. A luta ela atinge um nível global, causando então a destruição de placas tectônicas, e o Stark admite que não há como prender ou conter o Hulk. Como solução, ele cria uma nova arma e mais poderosa dentro então da Hellbuster, e mesmo diante disso, o Hulk continua confiante e sem demonstrar medo. O Homem de Ferro ele usa sua nova arma e atravessa o Hulk Infernal tentando matá-lo. Mesmo gravemente ferido, o Hulk sobrevive, reage imediatamente e continua dominando fisicamente. Ele encara o Stark com superioridade e mantém o controle da luta. E no final, o Hulk ele revela que entende o motivo do Stark ter vindo sozinho. É algo além da luta física. O Homem de Ferro está em uma situação desesperada aqui e ordena que o Reed Richards detone as minas. Mesmo estando em um raio da explosão, o Reed ele hesita, avisando que a detonação vai matar o Tony, mas o Tony grita para ele prosseguir imediatamente. A decisão é acionada contra o Hulk, que aparece em uma forma monstruosa e acinzentada, saltando para o ataque. E é um momento de sacrifício heróico onde o Tony Stark decide morrer para tentar deter o Hulk ao ver que a sua própria lança foi jogada contra ele. Agora, o Reed Richards ele explica que o Tony Stark usou minas especiais para colapsar o solo e enviar a cidade do Hulk diretamente para o núcleo da Terra. Outros cientistas questionam o dano irreparável ao planeta, mas o Reed justifica que a ameaça do Hulk é um mal muito maior. O Hulk e o Homem de Ferro continuam em queda livre em direção ao magma, com o Hulk agarrando a armadura do Tony, e o Hulk ele ri da destruição e chama o Tony de Sennacherib, um rei antigo, e revela uma informação bem sombria, cara. A cidade que eles estavam destruindo é na verdade um deus antigo. O Tony Stark ele exige que o Reed Richards dispare a arma orbital, a Linus, para finalizar o ataque, ignorando então os riscos. O Reed Richards ele hesita desesperadamente, avisando que o planeta já foi atingido com força demais e que a Terra já está se quebrando estruturalmente. E o Hulk, com um sorriso maníaco, incentiva o disparo. Atira aí, afirmando que o Tony não pode matá-lo e que aquele lugar é o seu santuário eterno. Enfim, o disparo ele é feito de um satélite do espaço, óbvio, e a ordem do Tony foi cumprida, enquanto o Hulk declara que a guerra, enfim, acabou. Após então o disparo, o Richard perde o contato do próprio Tony, pois os satélites começam a captar uma interferência massiva vinda do local da explosão. Uma silhueta colossal e monstruosa surge em meio das chamas, confirmando que a cidade viva era algo muito mais perigoso do que uma construção física. O capacete do próprio Homem de Ferro aparece destruída, paralisando ele de terror, de horror ali diante do que está vendo de perto. A luta ela termina com um painel em branco, um silêncio absoluto, um clarão de energia devastador. Os militares e cientistas entram em pânico achando que mataram o Tony Stark, mas não têm certeza, enquanto é revelado que ele sabia dos riscos e mesmo assim autorizou o uso da arma. Um superior reage furioso, ignorando então o destino do Homem de Ferro e também alertando, cara, o ataque foi tão poderoso que chegou a alterar o curso do rio Kentburg, ordenando a evacuação imediata da própria região. Ao mesmo tempo, os militares também admitem que nunca usaram uma arma desse nível antes e que nem sabem exatamente o que aconteceu. E quando conseguem visualizar a área atingida, descobrem que a cidade ainda está intacta e que a ameaça, o Hulk, a entidade, a Eldritch, continua lá, provando que o ataque falhou completamente. E por fim, o Reed Richards percebe algo suspeito na imagem e manda dar um zoom. Pode existir algo ainda pior ou oculto. A situação não só foi resolvida, como está prestes a se tornar ainda mais grave. A situação
situação saiu totalmente do controle. A cidade infernal virou um verdadeiro inferno vivo. Em seguida, dentro então de uma base militar, vários membros importantes, incluindo também Soldado Invernal, o Bucky, e oficiais, analisam a situação e eles confirmam que isso não é mais uma crise comum, é uma guerra de verdade. O monitor mostra a cidade ainda existindo e isso é crucial. Apesar de tudo que aconteceu, a ameaça não foi destruída, ela continua ativa. Enquanto isso, vemos duas figuras com armaduras tecnológicas avançadas carregando um homem pelos braços no ar. É o Tony Stark, talvez sendo capturado ou então sendo levado para a base militar. Ele ainda está debilitado, sem reação. Agora é sobre sobrevivência da humanidade. Não havia escolha, agora não mais. A cena muda para um local isolado em West, na Virgínia, aparentemente tranquilo, mas carregado de tensão. Uma garagem simples onde um jovem mecânico trabalha de forma casual, ouvindo música enquanto conserta seu carro. Ele está totalmente alheio ao caos global que está acontecendo. A tranquilidade ela é quebrada quando um policial chega e avisa que eles estão próximos do toque de recolher. Enquanto exércitos, heróis e criaturas colossais estão travando uma guerra pelo destino do mundo, pessoas comuns continuam suas vidas sem entender completamente o perigo, mas já sentindo as suas consequências, como o toque de recolher e a presença policial. Uma oficina então mecânica com pessoas comuns vivendo então no meio do caos que tomou o mundo. Um jovem ele diz que vai terminar o trabalho de manhã, enquanto a garota lembra que o carro precisa estar pronto até o almoço. O policial deseja boa noite e reforça para ficarem seguros. No entanto, ele próprio questiona isso, dizendo que vive ali a vida toda e não pretende obedecer, enquanto outro responde que essas regras existem porque já encontraram corpos despedaçados. O jovem mecânico reconhece que ele está fazendo seu trabalho, mas afirma que as autoridades estão assustando as pessoas ainda mais do que as próprias mortes. Em seguida, a garota revela o ponto mais importante. Ela pega uma máscara e afirma que as pessoas deveriam ter medo, porque gostem ou não, os monstros são reais agora. E por fim, ela vai embora sozinha, carregando então sua mochila e diz que ninguém virá salvá-los. A esperança desapareceu e que agora a humanidade está completamente abandonada em um mundo tomado pelo terror. A próxima edição veremos o Hulk infernal enfrentando os mutantes da Marvel, os X-Men, e a revelação surpresa de que a Mãe dos Horrores foi quem criou os mutantes, a corrupção que deu origem aos mutantes. Para vocês não perderem isso, já se inscreva no canal agora, use o botão hypar esse vídeo e fiquem atentos a todas as novidades. Valeu, falou e até mais.